dia da escola dominical, onde podemos aprender a palavra do Senhor. Celebrar a escola dominical é celebrar a palavra, o verbo vivo que desceu do céu e uniu como ninguém teoria e prática. Eu te darei graças com integridade de coração, quando tiver aprendido os teus retos juízos. Cumprirei os teus decretos, não me desampares jamais. De que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Observando-o segundo a tua palavra. Guardo a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Salmo 119, 7, 9 e 11. Vamos ter agora uma oração de adoração. Senhor nosso Deus e Pai, graças te damos, Senhor, porque estamos aqui reunidos para te louvar, glorificar o teu nome, te render graças, Senhor, por tudo que tu fazes por nós. Graças te damos, Senhor, porque podemos estar aqui reunidos, Senhor, te louvando, te agradecendo por tantas bênçãos, Senhor, te agradecendo pelo dia da escola dominical, onde podemos aprender a tua palavra, praticá-la, Senhor, aprender o amor ao próximo, Senhor, que é tudo que o Senhor quer de nós. Graças te damos por tudo, por todas as famílias aqui reunidas, que possamos realmente sair daqui diferentes de como entramos, Senhor. Graças te damos por tudo, te louvamos em espírito e em verdade. Em nome de Jesus, amém. Amém. Vamos nos colocar em pé, irmãos. Vamos entoar o hino de número 232. Esqueci de falar que hoje nós estamos comemorando o dia da escola dominical. Então eu quero fazer um apelo para os irmãos. Faça um sacrifício. Acorde um pouquinho mais cedo. Venha estudar conosco a palavra de Deus. Nós estamos agora estudando diretamente a Bíblia, né? E o livro de Romanos, que nós estamos estudando agora. Então venha participar conosco da escola dominical. Salmo 119, de 97 a 107. Aquele mesmo esquema de sempre. Eu leio os ímpares e os irmãos respondam com os pares. Quanto amo a tua lei, é a minha meditação todo dia. Os teus mandamentos me fazem mais sábio que os meus inimigos, porque aqueles teus tenho sempre comigo. Compreendo mais do que todos os meus mestres, porque medito nos teus testemunhos. Sou mais prudente que os idosos, porque guardo os teus preceitos.
De todo mau caminho desvia os pés para observar a tua palavra. Não me aparto dos teus juízos, pois tu me ensinas. Quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais que o mel à minha boca. Por meio dos teus preceitos consigo entendimento, por isso detesto todo caminho de falsidade. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Jurei e confirmei o juramento de guardar os teus certos juízos. Estou aflitíssimo. Vivifica-me, Senhor, segundo a tua palavra. Amém? Amém. Agora é o momento de louvarmos ao Senhor. Convido o grupo de louvor para estarmos aqui. Vamos abrir os nossos corações e cantar com todo o nosso amor para com o Senhor. Graça e paz, irmãos. Amém. Amém. Vamos nos colocar de pé. Vamos estar preparando nosso coração, preparando as nossas vozes para nós darmos o louvor que a Deus é devido. Pai amado, Deus bendito, aceite os nossos louvores, que ele chegue ao teu altar como aroma suave. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Adoramos o
realmente entregar a nossa vida ao nosso Mestre e deixarmos que Ele nos dê capacidade, nos dê o amor, nos dê a paz, que tudo venha dele em nossas vidas e que nós saibamos também fazer como Ele, amar, perdoar, aceitar e viver aquilo que Ele tem para cada um de nós como filhas e filhas amados do nosso Pai. Amém? A minha vida é do Mestre.
Agora é o momento de confessarmos os nossos pecados. Falemos com Deus, abramos o nosso coração. Vamos em oração silenciosa falar com o nosso Deus. Depois eu convido a nossa irmã Valdirene para nos levar a Deus uma oração audível de confissão de pecados. Bendito e eterno Deus, mais uma vez diante de Ti, Senhor, para pedir perdão dos nossos pecados, dos nossos pensamentos maus, da nossa natureza humana, de toda a falha que tivemos, Senhor, no decorrer deste dia, no decorrer das nossas vidas. Que Tu possas, Senhor, ter misericórdia de nós. Amém, Jesus. Derrama sobre nós, Pai, a Tua unção. Sim, Pai. Que Teu Espírito Santo, Jesus, tenha comando nas nossas vidas. Amém, Jesus. Não nos deixe, Senhor, cair em tentação. Sim, Senhor. Nos livra-nos de todo mal. É em nome de Jesus que eu oro e te agradeço. Amém. Amém. Confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Salmos 35, 32, 5. Irmãos e irmãs, em Cristo Jesus, nossos pecados são perdoados. Amém? Amém. Este é um momento de gratidão. Esta semana nós temos muitos motivos para agradecer pela união conjugal do pastor Toninho e da Wanda, da Senir e do Fernando e da Darlene e do Sérgio. Eu vou convidar o Darlene e o Sérgio que estão aí, o pastor, a Senir e o Fernando estão aqui, e eu vou pedir para a Margarete fazer uma oração de gratidão, o pastor e a Wanda, né? A Darlene e o Sérgio. E vamos orar também pelo Senir e o Fernando, né? Muitos motivos de gratidão, né? Por essas vidas, né? Por essa união conjugal. A Margarete vai fazer a oração e também pela melhora dos enfermos. Pai amado, Deus bendito, somos gratos a Ti por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Somos gratos, Senhor, por podermos estar aqui na Tua casa com o coração cheio do desejo de Te adorar. E Te agradecemos, Senhor, em especial, por essas vidas que amamos tanto. O pastor e a Wanda, a Darlene, o Sérgio, vidas, Senhor, tão preciosas para nós. Também a Senir e o Fernando, que onde estiverem possam estar sentindo o Teu cuidado e a Tua presença. Agradecemos por essas famílias, os filhos, os netos, agradecemos por toda a nossa família da fé. Agradeço também pela vida do Arthur, que ontem também completou mais um ano de vida, dia 13 completou mais um ano de vida, que ele também receba, Senhor, do Senhor, sabedoria para que possa buscar andar nos Teus caminhos. Agradecemos por tudo, Senhor, em nome de Jesus Cristo, e pedimos também pelos enfermos, que recebam a cura, que sintam, Senhor, o alívio e que possam, Senhor, estar também com o coração cheio de gratidão. Para a honra e glória do Teu nome é que nós oramos e agradecemos por esses casais, por essas famílias, hoje e sempre, Senhor. Amém. Amém. Receba o nosso abraço carinhoso e todo o nosso amor por vocês. Vamos nos colocar em pé, vamos entoar o hino de número 150 e durante o cântico desse hino vamos entregar os nossos dízimos e as nossas ofertas.
obrigado a Deus, porque o Senhor tem provido em nossas vidas, ó Pai, e te oferecemos, ó Pai, o que temos de melhor, ó Pai, que a gente possa te servir mais e mais, e agradecemos a oferta, ó Pai, que foi colocada para o teu reino, ó Deus. Sei como o culto de hoje, não é nosso nome que pedimos e agradecemos, mas em nome do amor de Ti. Amém. Amém. Poder sentar. Este é o momento de ouvirmos a palavra do Senhor. A palavra do Senhor renova a nossa esperança. Convido o pastor Toninho, que possa vir até a frente e que a gente possa abrir as nossas mentes e os nossos corações para ouvir a mensagem que certamente Deus já colocou no seu coração. Amém. Amém? Vamos orar por ele, aliança. Senhor nosso Deus e Pai, graças te damos, Senhor, pela vida do pastor Toninho, pela sua família, e agora queremos consagrá-lo a Ti, Senhor, que Tu esteja ungindo-o para que ele traga a Tua palavra conforme o Senhor já preparou no coração dele. Graças te damos por sua vida, abra as nossas mentes e os nossos corações para que possamos realmente entender aquilo que Tu queres de nós, Senhor. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém. Graça e paz, irmãos e irmãs, amém? Amém. Espero que vocês tenham tido um ótimo domingo. Graças a Deus. Que a graça de Deus tenha permanecido com vocês. E que depois daquele café da manhã que nós tomamos hoje cedo, foi muito bom. Graças a Deus, estamos aqui de volta para cultuar e ouvirmos a palavra. Vamos continuar orando para que Deus tenha misericórdia e Deus possa mandar chuva logo, não é? Verdade. E nós já estamos percebendo que isso já está afetando essa fumaça que Ele está devendo debaixo dela, está afetando a nossa saúde, a nossa voz, enfim. Que Deus tenha misericórdia e possa dispersar logo toda essa poluição que está sobre o nosso país, na verdade, porque não é só a nossa região, não é o nosso país. Oremos então, para isso, sempre, diariamente. Hoje é dia de escola dominical, como já foi falado. Hoje de manhã estivemos aqui, naquele café da manhã gostoso, delicioso. E graças a Deus pela vida das irmãs que participaram, da nossa irmã Magda, que coordenou o evento. E eu quero já aproveitar e agradecer a todos vocês que colaboraram com o café da manhã. Que Deus abençoe a vida de vocês e Deus supra sempre as necessidades de vocês, que vocês tenham sempre o suprimento das necessidades de vocês e também não é para ofertar nos momentos em que a igreja solicita a ajuda de vocês para esses eventos. Amém? Amém. Momento de comunhão. Eu quero convidar vocês a abrirem as suas Bíblias na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, segunda Timóteo, capítulo 3. Eu vou fazer a leitura dos versos 14 ao 17. Segunda Timóteo 3, 14 a 17. Vou pedir para a nossa irmã Valdirene, ou quem tiver o controle desse ar, para jogar para cima, não sei ligar, joga total para cima, fazendo barulho. A Marli tem o cabelinho dela todo ajeitado, então ela não balança. Agora, a minha paninha aqui, ela fica voando. Vou jogar total, completo, para assim, não fechar. Numa hora de tempo, aí vocês veem como é que funciona. Então agora desliga, por favor.
Encontraram a segunda epístola de Paulo aí, a Timóteo, capítulo 3, do 14 ao 17. Amém? Todos? Amém. Quanto a você, permaneça naquilo que aprendeu e que acredita firmemente, sabendo de quem você aprendeu, e que desde a infância você conhece as sagradas letras, que podem torná-lo sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Palavras de Deus através do apóstolo Paulo para a nossa edificação. Amém. Terceiro domingo de setembro, dia da escola dominical. Hoje de manhã, a nossa irmã Marta já falou um pouco a respeito aí da origem da escola dominical, como ela surgiu, não é? Ela surgiu em 1780, através de Robert Hikes. Ele era um jornalista que morava na cidade de Gloucester, Inglaterra. E antes de pensar no projeto que viria a se chamar Escola Dominical, que é aquilo que nós temos hoje, Hikes ele tinha uma outra preocupação social. Ele estava muito incomodado com a situação carcerária da sua cidade, com os prisioneiros da sua cidade, que não tinha assim um tratamento muito humanitário. Então ele pleiteava uma reforma do sistema carcerário. E como jornalista, não é, usava o jornal que pertencia ao seu pai para poder propagar as suas ideias e cobrar das autoridades, portanto, essa reforma. E segundo relata a história da origem da escola dominical, no segundo momento, quando ele escrevia o segundo artigo sobre essa preocupação quanto ao sistema carcerário, é que então veio a ele uma outra preocupação que ele julgou prioritária, a preocupação com as crianças, porque ele não desejava que as crianças elas tivessem o mesmo caminho de muitos pais que estavam presos. E Gloucester era uma cidade industrial, tinha muitas fábricas têxteis, e as crianças naquela época também trabalhavam nas fábricas, e trabalhavam o dia todo, 6 dias por semana, e aos domingos, que eram os dias de descanso, as crianças ficavam na rua. Não é, ficavam ali abandonadas praticamente, tomavam conta das ruas, das praças, brincando, brigando. E eu imagino, né, naquela época, as crianças até acabavam perturbando o silêncio do domingo, que era o sagrado dia de descanso dos seus pais. Obviamente que elas também precisavam de descanso, mas elas queriam brincar. E muitas delas, infelizmente, acabavam não só brincando, mas também fazendo coisas que não eram muito boas. E Hikes, observando, portanto, a situação dessas crianças, então, ele pensa num projeto que tirasse essas crianças da rua, que pudesse trazer algum benefício e trazer alguma formação melhor para aquelas crianças, porque muitas dessas crianças, na verdade, não tinham oportunidade nem de escola. Naquela época, na Inglaterra não tinha, especialmente em Gloucester, não tinha escola pública, somente escola privada, e só frequentava escola privada quem tinha dinheiro para pagar. E os filhos dos pobres
cresciam analfabetos. E Raikes, então, ele monta um plano para começar aulas de alfabetização, de linguagem, de gramática, matemática e também de religião. Interessante observarmos que a escola dominical, ela não começou como escola bíblica dominical, como nós a conhecemos hoje, não é? E ela também se chama escola dominical porque para atender a necessidade das crianças num domingo, que era o dia de folga, e na verdade as crianças precisavam estar em algum lugar aprendendo alguma coisa boa. Podia também ser escola de segunda-feira, de terça, de quarta, de quinta, de sexta, enfim, não é? Mas como a prioridade, a necessidade era o domingo, ela surge então como escola dominical. E Raikes então coloca em prática esse plano. Ele solicita ajuda e recebe ajuda, não é? De um sacerdote anglicano que coloca à disposição dele algumas mulheres para ajudar ele no projeto. E ele monta, portanto, esse plano, e em 1780 surge então esse movimento que nós conhecemos como escola dominical para atender as necessidades das crianças. E esse movimento vai crescendo, ele toma todo o Reino Unido, ele vai para os Estados Unidos e chega também ao Brasil. E ele chega ao Brasil através dos missionários, obviamente, primeiro o missionário metodista e depois através dos missionários congregacionais Robert e Sarah Calley. Esses dois, eles sistematizam a escola dominical aqui no Brasil, não é? Eles reúnem aos domingos estudos bíblicos para estudar a Bíblia, E devido à grande importância dessa instituição, escola dominical, hoje nós comemoramos então o dia da escola dominical, que é o terceiro domingo de setembro. E na sua origem, como nós observamos, ela não tinha preocupação somente com o ensino religioso, não é? Com a formação religiosa das crianças. A escola dominical preocupava-se também com a promoção humana, dando às crianças aprendizado para outras áreas importantes da vida delas. Não era só a formação religiosa, preocupava também uma formação moral, social das crianças. Era uma preocupação humanitária. E com Robert e Sarah Calley, no Brasil concentra-se, portanto, os estudos na Palavra de Deus. Ou seja, aí começa-se a ser conhecido como Escola Bíblica Dominical. Então, se na Escola Dominical hoje nós temos, né, uma certa dificuldade até, se na escola dominical nós fizermos outra coisa, gostar, nossa, então, porque a escola bíblica dominical, nós estaremos profanando a escola dominical, mas isso não é verdade, porque a escola dominical surgiu também com umas outras necessidades, não é? Obviamente que a escola dominical é uma escola que nós nos reunimos para estudar a palavra de Deus, mas também ela deve ser usada também com a preocupação de atender outras áreas importantes da vida dos cristãos. Eu sempre, nas outras igrejas que eu pastoreei, aproveitava alguns domingos de escola dominical para levar pessoas, para dar informações, para fazer palestras sobre saúde, sobre algumas áreas necessárias da nossa vida e da nossa saúde. Então, hoje nós temos a escola dominical. Eu não costumo, usar essa terminologia escola bíblica dominical para não restringir, não é? Não que não seja importante, é muito importante. E é por isso que eu quero, aproveitando esse momento de comemoração da escola
dominical para falar com vocês um pouco a respeito do estudo da Palavra de Deus. É extremamente importante. E uma dúvida que às vezes surge, você pode estar perguntando agora, não é? Preciso da escola dominical para estudar a Bíblia? Eu preciso da escola dominical para estudar a Bíblia? Vocês precisam da escola dominical para estudar a Bíblia? Não precisamos. E por que nós não precisamos da escola dominical para estudar a Bíblia? Porque a Bíblia tem que ser lida diariamente. Não é só no domingo. Não é só no domingo que você vem e traz a sua Bíblia na igreja, você lê a Bíblia com os irmãos. Não. Diariamente nós precisamos ler a Bíblia. Mas a escola dominical também não deixa de ser importante, um momento importante de estudo da Bíblia. Porque a escola dominical é um lugar onde você pode crescer no conhecimento da palavra de Deus e na fé. É uma oportunidade muito preciosa disso. A escola dominical é um lugar onde você estuda a palavra de Deus. E onde você compartilha o estudo que você fez diariamente na palavra de Deus com os demais irmãos. Nós estamos estudando, por exemplo, aqui a carta aos Romanos. Não estamos usando revista, estamos estudando direto da Bíblia, não é? E nós temos pedido para que os irmãos leiam durante a semana e levante os pontos importantes que acharam, coisa e tal. E depois tragam aqui para nós, compartilhem conosco aqui no momento do nosso ajuntamento na escola dominical. Escola dominical é um lugar onde você ouve, onde você pergunta, onde você expõe a sua visão e onde você cresce. Escola dominical. E uma outra coisa muito importante que nós precisamos trazer na nossa cabeça: escola dominical não é lugar de domesticação, não é lugar de imposição de pensamento. Não. E infelizmente, às vezes, muitos usam a escola dominical para domesticar. Acho que vocês entendem o que eu estou querendo dizer com isso, não é? Mas é um lugar onde você tem sempre e sempre deve ter a liberdade de questionar aquilo que você está ouvindo e deixar que o Espírito Santo haja, revelando os mistérios da vontade de Deus em você. É o lugar da escola dominical. É a escola dominical. Escola dominical é um lugar onde você ouve sobre Deus e ouve também sobre a salvação de Deus em Cristo Jesus. É um lugar onde você se prepara, para servir a Deus e para servir ao próximo. Em casa também você pode se preparar, lendo a Bíblia todos os dias, diariamente. Mas a escola dominical é um momento especial para isso, para você ouvir experiências, para você compartilhar experiências e você crescer no preparo do serviço a Deus e também ao seu irmão, ao seu próximo. E nesse sentido, meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, a escola dominical ajuda você no crescimento ou no conhecimento da Escritura Sagrada. A escola dominical ajuda você a crescer no conhecimento da palavra de Deus. Isso é algo tão importante que, infelizmente, tem sido relegado. Esse conhecimento da palavra de Deus tem sido relegado. Muitas pessoas não procuram, não leem a Bíblia. A Bíblia tem sido ou tem servido simplesmente de um objeto de decoração, não é? E muitas vezes, infelizmente, também um objeto de ostentação, de religiosidade. Mas ela não tem sido aplicada na leitura. E é muito importante isso. Não é? Ao invés de relegar o estudo da palavra de Deus,
nós precisamos conhecer mais a palavra de Deus para podermos fazer o quê? Como diz Paulo no texto que nós vemos, para que nós possamos ensinar, repreender. E quando falo repreender, não é aquele negócio só de ditadura, não é você, não é disciplinar, você corrigir, você educar na justiça, como diz Paulo no versículo 16. É preciso conhecimento, é preciso conhecer, porque quem não conhece, como que vai ensinar? Quem não conhece, como que pode repreender, como que pode corrigir, não é? Orientado pela palavra de Deus somente. Se você não conhece, como que você pode educar na justiça? Você precisa conhecer a palavra de Deus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Na justiça. E por que é extremamente importante o conhecimento da Escritura? Por quê? Por que eu preciso conhecer? Você não precisa decorar a Bíblia. Não precisa. E tem muitos crentes, não é? Perdoe-me, não é quem faz isso, é bom. Mas tem muitos crentes que se orgulham e se gabam. Eu li a Bíblia de capa a capa, não sei tantas vezes, não é? E eu confesso para vocês que eu não li a Bíblia assim, seguido de capa a capa, nenhuma vez. Eu não li. Mas não significa que eu não estudo a palavra de Deus, que eu não estudo a Bíblia, E outra, eu não preciso ficar decorando versículos. Obviamente que alguns versículos precisamos decorar para no momento de usar nós sabermos, não é? Mas o importante é que você estude, que você reflita e que você guarde a palavra de Deus no coração. Salmo 119, 105 me parece, não é? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz Para os meus caminhos. para os meus caminhos. Guardar a palavra de Deus no coração. Por isso que é extremamente importante você conhecer as Escrituras Sagradas. Jesus, quando ele falava aos saduceus que não criam na ressurreição, não é? Não acreditavam na ressurreição, Jesus diz a eles: o erro de vocês está no fato de não conhecerem as Escrituras, nem o poder de Deus. Então, se os saduceus pensavam errado, não entendiam, é porque eles, segundo Jesus, isso está lá em Mateus 22, 29, eles não conheciam as Escrituras. E olha que para falar para os saduceus que não conheciam as Escrituras, eles eram profundos conhecedores das leis. Eles eram. Jesus fala que eles não conheciam, por isso que eles erravam. Então, não adiantava ter só assim, ficar sabendo esse conhecimento. Tinha que conhecer, mas conhecer com profundidade, e conhecer e guardar no coração. Entender aquilo que Deus está dizendo através das Escrituras Sagradas. Esse é um dos motivos da importância do conhecimento das Escrituras. E outro motivo que eu dou para vocês da importância do conhecimento das Escrituras é que muitos não fazem por não conhecerem as Escrituras. Muitos não evangelizam porque não conhecem as Escrituras. Muitos não falam de Deus porque não conhecem as Escrituras. Muitos não falam de Jesus porque não conhecem as Escrituras. Atos capítulo 8, versículos 30 a 35 diz: correndo para lá, é a história de Filipe e do eunuco, tá? Correndo para lá, Filipe ouviu que o homem estava lendo o profeta Isaías. Então perguntou: o senhor entende o que está lendo? Ele respondeu: como poderei entender se ninguém me explicar? Ora, a passagem da escritura que ele estava lendo era esta: foi levado como
ovelha ao matadouro, e como um cordeiro mudo diante do seu tosquiador, ele não abriu a boca. Na sua humilhação lhe negaram justiça. Quem poderá falar da sua descendência? Porque a vida dele é tirada da terra. Então o eunuco disse a Filipe: peço que você me explique a quem se refere o profeta. Fala de si mesmo ou fala de outra pessoa? Então Filipe, o que Filipe fez? Explicou. E como ele explicou? Começando com esta passagem da Escritura, anunciando-lhe a mensagem de Jesus, ou seja, explicando a passagem que o eunuco estava lendo, o profeta Isaías, o texto que o eunuco estava lendo, que Filipe tinha conhecimento, e ele explicou falando de Jesus. Que maravilha! O que aconteceu depois? Vocês se lembram? Eis aqui a água, o que me impede de ser batizado? O eunuco foi batizado. E só um detalhe importante, não é? Quem é que batizou o eunuco? Quem que batizou o eunuco? Foi Pedro? Foi Paulo? Foi Filipe. E qual era o cargo de Filipe na igreja? Ele era o que, Filipe? Não era apóstolo, não. Ele era um dos diabos. Mas ele conhecia a palavra. Ele explicou. Então é necessário conhecimento. Por isso que às vezes, muitos não falam de Deus, não compartilham de Deus, porque não tem conhecimento da palavra. E se não tem conhecimento da Escritura Sagrada, o que é preciso fazer é buscar conhecer. E como buscar conhecer se não estudar, se não é só ler, fazer leitura, principalmente aquela leitura rápida, corrida. Eu vou ler rápido porque eu tenho que trabalhar, estou atrasado, depois e faz aquela leitura e não pensa, não reflete, não ora. Não, é estudar, é refletir, é pensar, é questionar o texto, é buscar no poder do Espírito Santo a revelação da vontade de Deus ali naquele texto. Estudo. Conhecendo as Escrituras é um outro motivo. Nós também não somos enganados facilmente. E por que tem muita gente sendo enganada por aí? Por quê? Por que tem muita gente sendo enganada por líderes religiosos que, como disse Jesus Cristo ainda no seu ministério, que são considerados falsos profetas? Porque muitas pessoas bandeiam-se para o lado dos falsos profetas, deixam-se envolver por falsos profetas, por doutrinas antibíblicas, heréticas, porque não conhecem as Escrituras, não têm conhecimento da Bíblia, não tem. Quando Paulo e Silas foram enviados para uma cidade chamada Bereia, e obviamente ele pregava nas sinagogas ali, eles pregavam ali, e Lucas ele registra o seguinte: estes de Bereia eram mais nobres do que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda avidez, examinando as Escrituras todos os dias, para ver se as coisas que eram de fato assim. Com isso, muitos deles creram, mulheres gregas de alta posição social e muitos homens, ou seja, os cretenses olhavam na palavra
coerência para aquilo que eles estavam ouvindo. E eles não deixavam se enganar. Não é cretenses, não, é o povo de Bereia, não é? Creta é outro lugar. Creta é outro lugar, o povo de Bereia. Então é necessário conhecermos a palavra para não sermos enganados. É necessário, é muito importante conhecer a palavra de Deus, a Sagrada Escritura, para você não ser levado por qualquer vento de doutrina, pela conversa de muitos enganadores. Conhecimento da palavra. E como que você vai conhecer a palavra de Deus? Estudando-a diariamente. E também estudando-a na escola dominical. Por último, meus irmãos e irmãs, eu quero colocar para vocês algumas coisas importantes. Por que você deve estudar a Bíblia? Por quê? Bom, a gente sabe que um dos principais meios da nossa comunicação de que nos conecta a Deus é a oração, não é? Mas a leitura da palavra de Deus também nos conecta a Deus. Por sinal, para mim, existem dois meios, não é, de relacionamento e que nos conecta a Deus de uma forma verdadeira: oração e palavra de Deus. Oração e Bíblia. Oração e estudo da palavra de Deus. Estudando a Bíblia, meus amados irmãos e minhas irmãs, nos aprofundamos no nosso relacionamento com Deus e nós passamos a conhecer melhor a vontade de Deus para a nossa vida, estudando a Bíblia. A Bíblia, estudando a Bíblia, nós recebemos a orientação de Deus para a vida. A Bíblia nos oferece princípios e ensinamentos para o nosso relacionamento com Deus. Nos oferece princípios e ensinamentos para o nosso trabalho, para a nossa experiência de vivência moral, ética, para a nossa espiritualidade. A Bíblia nos ajuda a tomar decisões importantíssimas e sábias e a viver uma vida plena. A Bíblia nos ensina isso. A Bíblia nos ensina isso. A Bíblia nos fala da história da salvação. Ela narra a história da relação de Deus com o ser humano desde o princípio. E fala também da nossa salvação em Cristo Jesus. Onde nós vamos encontrar isso? Onde nós vamos aprender isso? Não é em livros de autores de autoajuda ou não sei de quanto, de psicólogos, todo respeito para não é, é na Bíblia. É a palavra de Deus que vai nos ensinar, que vai falar da salvação. E uma coisa muito importante também: o estudo da Bíblia fortalece a nossa fé. O estudo da Bíblia fortalece a nossa fé. Eu acho que eu tenho a fé muito fraca. Talvez a sua fé não é muito fraca. A tua fé não tem tamanho, não é? Fé não tem tamanho. Fé pequena, fé grande, embora Jesus tenha chamado homem de pequena fé. Ou você tem fé ou não tem. E como que você vai receber o fortalecimento da fé? Estudando a palavra de Deus, estudando a Bíblia. O estudo do bíblico, ele fortalece a nossa fé e aprofunda a nossa compreensão dos mistérios da nossa fé e da vontade de Deus também. E nos ajuda a superar as dificuldades da vida. Quando você está triste, não é? Quando você está assim preocupado, quando você está para baixo, aquela coisa, você vai na Bíblia, você começa a ler a Bíblia, você começa a se reerguer. Não é verdade? Deus começa a falar com você, Deus começa a falar com o seu coração, e você começa a se fortalecer, e você reanima
Você tem forças para vencer as provas que você está enfrentando. Vai. Não é buscar. Eu, quando comecei a frequentar a igreja lá em Catanduva, não é? Naquela época estava muito na moda as famosas caixinhas de promessas, vocês lembram? Caixinhas de promessa. Você tira um versículo, vamos ver o versículo aqui da Bíblia. O que Deus vai falar comigo? Você tira lá, coisa e tal, aí você vê, de repente você tira algum versículo lá, não é muito bom. E se você tirava alguma coisa que não é muito boa, de repente você fala, não, esse versículo aqui não está muito bom, não, deixa eu buscar outro. Fazendo, né? Fazendo da palavra de Deus o quê? Aquele, como é que chama aquele negócio? Aquele papagaio, não, periquito, não sei. Que fica lá e que tira um cartãozinho e depois entrega. E parece que aquilo lá, a palavra de Deus não foi feita para ser esse negócio, não. Para ser um horóscopo, como muitos dizem de crente. Não. Oh, deixa eu ver como vai estar meu dia hoje. Corre lá, vamos ver. Não. A palavra de Deus, ela existe para que você a estude. Para que você busque nela conhecimento de Deus e da vontade dele para a sua vida. Estudar não é para ficar consultando como se estivesse consultando aí qualquer outra coisa. Não é. A palavra de Deus, o estudo da palavra de Deus nos traz o desenvolvimento espiritual. A Bíblia, isso nós não podemos negar, era uma fonte inesgotável de sabedoria e de conhecimento espiritual. Ao estudar a Bíblia, nós crescemos em santidade e nos tornamos mais semelhantes a Cristo, ao estudarmos a Bíblia. Por isso a importância do estudo da palavra de Deus, o estudo da Bíblia, a leitura bíblica responsável. Aquela leitura responsável, comprometida, você ir lá buscar conhecimento diariamente da palavra de Deus. E tem muitos que infelizmente buscam a Bíblia somente nas horas do apuro. Não precisam, né? Muitos até deixam a Bíblia aberta no Salmo 91, Salmo de proteção, fazendo da Bíblia um amuleto. E não é para isso. A Bíblia não foi feita para servir de amuleto para ninguém. A Bíblia, Deus nos deu a Bíblia para que nós estudemos lá. Façamos o estudo dela e aprendamos. E é por isso, meus irmãos e minhas irmãs, que Paulo em Romanos capítulo 15, versículo 4, ele diz: pois tudo o que no passado foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que, pela paciência e pela consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Importantíssimo o estudo da palavra de Deus, importantíssimo, portanto, a nossa participação na escola dominical, virmos a escola dominical, estudar, compartilhar, perguntar. Hoje, por exemplo, aqui agora, você pode perguntar: pastor, o que significa isso? Pastor, não podem, não dá, não tem tempo para isso. Então, só o pastor fala. A escola dominical não, você fala, você pergunta, você dá a sua opinião, a sua interpretação, aquilo que está no seu pensamento na escola dominical. É um compartilhamento de experiência, de conhecimento, de visão da palavra de Deus. Escola dominical. Por isso há crescimento. Nós crescemos e nós somos preparados para o serviço, para servirmos a Deus. Eu, como disse pela manhã, na minha infância, eu frequentava a Igreja Católica Romana. E eu frequentava mesmo, eu era religioso mesmo, não é? E agradeço a Deus por esse período que eu vivi na Igreja Católica Romana, não é? Pelas experiências que eu vivi, porque ali eu já sentia que Deus estava me chamando. Ali eu percebia a presença de Deus
naquele momento, ali. E eu sentia que Deus tinha um projeto para a minha vida, tinha um plano para a minha vida. E foi na escola dominical que Deus mudou a minha chave. Não foi num culto, não foi num momento especial, não, frequentando as escolas dominicais, na minha adolescência, Deus me revelou a vontade dele, e Deus me apontou o caminho, e Deus disse para mim o que ele queria de mim, na escola dominical. E muitos não acreditam, mas eu sou muito tímido, eu sou. Quem me vem falando assim, pregando, coisa, eu falo, nossa, pastor, isso aí, né? Eu sou. E como que eu venci isso? Escola dominical. Aprendendo, conversando, ouvindo, estudando a palavra de Deus. E eu tenho a certeza que muitos de vocês também estão tendo essa mesma experiência. Essa mesma experiência. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, é importante que nós estudemos a palavra de Deus. E é por isso que eu quero chamar agora, então, chamo primeiro a Marilda ou o nosso irmão presbítero Doc? Chama o nosso irmão, a nossa irmã Marilda, então, para falar primeiro. Falar, contar a experiência dela e por que ela frequenta a escola dominical. Né, Marilda? Isso é um testemunho, viu, gente? Testemunho. Graça e paz, irmãos. Vocês podem não acreditar, mas eu também sou tímida. Quando o pastor falou para mim que era para eu contar à noite, pronto. Meu dia foi triste. Fiquei com o coração palpitando. Mas a minha experiência com a escola, eu até fiz uma colinha aqui. A minha experiência na escola dominical foi, em primeiro lugar, que eu aprendi a amar a Deus. Foi frequentando a escola dominical que eu conheci Deus, que eu aprendi a amar a Deus. Eu sou de família evangélica. A família da minha mãe toda é evangélica, então eu nasci dentro da igreja, mas foi frequentando a escola dominical que eu conheci, né? E eu lembro que quando eu era criança, na escola dominical, as professoras contavam a história pra gente com flanelógrafo, né? E cada história que ela contava tinha uma musiquinha, a gente chamava de corinho, né? Tinha um corinho relacionado àquela história. Então, eu aprendi a história de Davi, a história de Sansão, a história de Zaqueu, várias histórias eu aprendi na escola dominical. Porque a minha mãe, ela era analfabeta, então a gente não tinha o hábito, ela não lia e acabou não passando isso para a gente também. Então eu não tinha o hábito de ler a Bíblia. Mas as minhas historinhas, as histórias da Bíblia que eu conheci, era tudo na escola dominical, né? E na escola dominical também, eu aprendi a buscar os livros da Bíblia, porque ensinaram a musiquinha, né, do nome dos livros, e também tinha concurso, teve um concurso uma vez na minha classe da escola dominical, que o professor falou que quem conseguisse decorar todos os livros da Bíblia ia ganhar um prêmio. Eu, para ganhar um prêmio, e aí eu acabei decorando os livros da Bíblia, e facilita muito, porque tem hora que o pastor manda abrir em Naum,
né? Aí, mas não existe. Então, a gente sabendo decorar facilita bastante a gente buscar, né? Foi na escola dominical também que eu fiz amigos, grandes amigos, que eu carrego pela vida toda, né? Amigos que a gente cresceu junto, fui madrinha de casamento, foram padrinhos de casamento meu. Foi na escola dominical que eu conheci a Valdirene, né? A gente frequentando a mesma escola dominical. E na escola dominical, que aqui em Cardoso, que eu tenho aprendido muito sobre a Bíblia. Porque eu leio a Bíblia, eu já li a Bíblia. Eu estou na 4ª vez que eu estou lendo a Bíblia inteira. Mas a gente lê em casa é uma coisa. Quando a gente senta aqui na escola dominical e vai colocar o que a gente leu, o que a gente entendeu, aí outra pessoa vem e fala o que ela entendeu também, a gente aprende muito, irmãos, muito mesmo. E olha, eu aprendi. Quando nós estudamos o livro de Esther, eu me surpreendi muito com o livro de Esther, porque eu lia o livro de Esther como um romance, e aí estudando, abriu a minha mente para ver de uma outra forma. Livro de Gálatas, Romanos agora. Então, assim, não tem nem palavras para falar, mas quem não vem à escola dominical está perdendo. Verdadeiramente está perdendo. Porque como o pastor falou, agora no culto, a gente não pode ficar perguntando para ele, a gente não tem tempo para isso. E na escola dominical não, na escola dominical a gente questiona, a gente tira dúvida, se não sabe responder na hora, vai pesquisar e traz no próximo domingo. Então, irmãos, olha, não perca tempo não. Vem para a escola dominical que vocês vão se surpreender muito, assim como eu. Amém? Amém. Presbítero Noque. Quero cumprimentar a amada igreja nessa tarde do Senhor, amém? Amém. O assunto seria a escola dominical. O pastor já bem cedo falou que é o dia da escola dominical, e é sobre isso que nós gostaríamos de estar falando. Uma certa família, composta de pai, mãe e 4 filhos, viviam na igreja, principalmente na escola dominical, as crianças. À noite os pais iam para o culto e as crianças ficavam dormindo, porque eram crianças pequenas e era longe da igreja e não tinham meio de transporte. Mas a escola dominical não era pedido por nada por essas crianças. E assim essa família foi crescendo, ouvindo, lendo, aprendendo, cantando, tudo que se oferecia na escola dominical, essas crianças foram aprendendo. E a vida foi passando, o tempo foi passando, e a mãe daquela família veio falecer, ficando, portanto, o pai e as 4 crianças. O pai, domingo, ia no culto e as crianças na escola dominical às 4 da manhã. E assim a vida foi se passando. Algum tempo depois também aquele chefe de família veio falecer, deixando 4 crianças. Essas crianças, mesmo sem pai e sem mãe, não perdiam a escola dominical. Por quê? Porque havia um vínculo entre a escola dominical, aquelas crianças e Deus na vida daquelas crianças. E então a igreja, percebendo a situação daquela família, sem pai e sem mãe, por quê sem pai e sem mãe? Porque a mãe teria falecido e o pai
que era líder da família, com problema sério de doença, procurou na sua cidade hospital, não foi possível, precisou fazer uma viagem em busca de tratamento e nunca mais voltou. Mas mesmo assim, essas crianças não deixaram de frequentar a escola dominical, sem pai e sem mãe. Mas a igreja era tudo para eles, a escola dominical era tudo para eles. E a vida cada vez difícil para aqueles 4 filhos. E uma noite no culto, o pastor abriu o jogo para a igreja. Uma igreja da família, uma família da igreja. 4 crianças, sem pai e sem mãe. A igreja tem que fazer alguma coisa por eles. E o que foi feito com essas 4 crianças? Uma das filhas desse casal, que eram 2 filhas e 2 filhos, a mais velha foi levada para o colégio evangélico. Outra ficou com uma família da igreja. Um dos filhos ficou com um cidadão que era membro da igreja. E o caçula ficou com uma mulher que era conhecida como vó de todo mundo, que tinha sido parteira de sua mãe. E a vida não foi fácil. Mas nunca saiu do coração daquela família o que eles aprenderam na escola dominical. Aprender a ser modesta, a ser fiel, amar o próximo. E é tudo isso que a escola dominical pretende apresentar. E o tempo foi passando e Deus foi levando essa família. Depois de ter levado o casal, levou o filho mais velho. Esse filho mais velho foi que tinha trazido um dos irmãos para o estado de São Paulo. Depois morreu uma irmã, mas o ensinamento da escola sempre ficava no coração deles. E esses irmãos foram morrendo, mas o que está vivo até hoje dá graças a Deus por tudo que aprendeu quando criança na escola dominical. E para provar a importância do que foi aprendido na escola dominical, hoje eu tenho como orgulho as minhas filhas que aqui estão. Amém. Que até hoje, através do que eu aprendi na escola dominical, aquilo que foi passado para a família, o que eu pude passar, passei também para a minha família. E hoje, graças a Deus, todas elas estão aqui, graças ao que eu aprendi na escola dominical. E graças a Deus por isso. E graças a Deus pela escola dominical. E graças a Deus pela minha família. E graças a Deus por vocês que estão aqui. Muito obrigado pela atenção. Amém. Amém. Louvado seja Deus. Amém? Amém. Irmãos, a importância da escola dominical. Obviamente, você pode ler a Bíblia, você pode estudar a Bíblia todos os dias em casa, não é? Mas é muito importante também esse convívio, essas experiências, esse aprendizado coletivo, esse aprendizado através da comunhão de uns com os outros, esse compartilhamento da palavra de Deus é muito importante, porque isso vai ficando no nosso coração e vai nos dando esse crescimento e esse fortalecimento para vencermos. E a gente sabe que isso é muito importante e a história do nosso irmão presbítero Enoque, a história também que em alguns momentos se cruza com a minha e com tantas outras vidas que tem aí pelo mundo, pelo Brasil, afora, com toda certeza. Isso alicerçados pelo estudo da palavra em conjunto com a escola dominical. Então, que Deus possa abençoar a nossa comunidade, que nós possamos, que a nossa escola dominical possa ser uma escola dominical forte, que mais irmãos e irmãs tenham esse interesse em participar, venham conosco, sejam despertados para isso, e que assim Deus possa nos abençoar, abençoando a nossa comunidade de fé.
Amém? Que Deus abençoe. E nós vamos agora, então, diante de tudo isso que nós ouvimos, nós vamos cantar. Eu quero convidar, então, o pessoal do louvor para que venha em frente aqui. Não precisa subir aqui, não. Pode ficar aqui na frente mesmo. Pode ser aqui também, se quiserem. Não é? Vamos colocar em pé. Eles vão cantar aí com os gestos. E nós vamos cantar com eles. Tem a letra aí? Nós cantamos ali no café da manhã. Mas é fácil. Leia a Bíblia e faça. Não é difícil quem não conhece, né? Leia a Bíblia e faça a oração. Quem quiser crescer. Cresçamos todos nós, em nome de Jesus, amém? Amém. E que cresçam também as suas famílias. Amém. Vocês levem esse conhecimento para a casa de vocês, para os seus maridos, para as suas esposas, para os seus filhos, netos e para todo mundo. Que Deus seja louvado. Amém? Nós vamos então partir para o encerramento do nosso culto. Eu acho que é. Alô? Falou aqui. Vocês estão me ouvindo? Sim. Nós vamos então encerrar o nosso culto, mas antes quero dar os avisos. Nessa semana, os normais. Na quinta-feira, às 19h30, nós temos um culto aqui no templo. No domingo, nós temos a escola dominical. Vamos, no próximo domingo, dar continuidade ao estudo da carta aos Romanos, capítulo 10, a partir do versículo 17. Romanos 10, a partir do versículo 17, domingo que vem. Leiam em casa, estudem, façam um levantamento daquilo que vocês acharem interessante, importante, para vocês partilharem conosco aqui no domingo, tá bom? E à noite, no próximo domingo, nós teremos o culto da UMP, do PIS, não é isso, Marcela? É, né? Culto do PIS, que será a cargo do Ministério de Louvor, tá bom? E no próximo domingo eu não estarei presente. Essa semana nós temos um encontro de pastores
na nossa agenda, domingo que vem, Ministério de Evangelismo, dia 29, que é o Ministério de Louvor. O último que é o Ministério de Louvor. O último? Só se trocou por conta do umpismo. O dia do umpismo é o dia 22. Está no planejamento. Ah, tá. Então, domingo que vem é culto do... Com evangelização, mas com louvorzão. Tá. Então tá, e domingo que vem, então, eu não estarei aqui, porque essa semana nós temos aí um encontro de pastores lá em São Carlos. E, então, domingo que vem eu estarei ausente. O Ministério de Oração vai estar aí de evangelização. Vai estar aí com as nossas irmãs do conselho. Responsável pelo culto. Ok? Não tem mais nenhum recado, nenhum aviso? A gincana, né, pastor? O pessoal ir lendo. Lembrando da gincana sobre o livro de Neemias, que será no dia da escola dominical, segundo domingo. Dia da Bíblia. Dia da Bíblia. Escola dominical é hoje. É hoje. No dia da Bíblia, segundo domingo de dezembro. Tá? Gincana sobre o livro de Neemias. Leiam o livro de Neemias. Tá? É um livro, por sinal, muito interessante. Aprendemos muito com a leitura de Neemias. Então vamos colocar em pé. Que Deus possa conduzir a vida e os passos de vocês durante a semana. Que tenham uma semana abençoada. Que Deus abençoe os irmãos e as irmãs que estão enfermos, não é? Que Deus esteja abençoando também os nossos irmãos que não puderam estar conosco na noite de hoje, especialmente, porque estão doentes. Que Deus restaure a sua saúde. E que nos próximos cultos eles estejam presentes conosco. Que Deus abençoe o trabalho de vocês, todas as atividades de vocês, que Deus possa estar abençoando. O Espírito Santo oriente vocês na sua caminhada. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Pai querido, muito obrigado, Senhor, por este culto. Obrigado porque nós, ó Pai eterno, reencontramos com os nossos irmãos, com as nossas irmãs. Amém. Que tu tenhas, ó Pai eterno, recebido a nossa adoração, o nosso louvor. E que tu, ó Deus eterno, permitas que a palavra que ouvimos possa, ó Pai eterno, ter ressonância no nosso coração e na nossa vida diária. Dá-nos uma ótima semana, ó Pai eterno, abençoada na tua presença. E que teu Espírito Santo guie os nossos passos, a nossa caminhada. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo estejam com vocês, irmãs e irmãos, com suas famílias, com todo o povo de Deus espalhado por toda a face da terra, desde agora para sempre. Amém. Amém.